Tonight I want to talk to you. Essa noite eu gostaria de compartilhar com você. And if I had a title for the Se message, eu pudesse ter um título para essa it mensagem, would be Working In seria trabalhar dentro and Working Out. e trabalhar fora. God is always wanting to work things into our Deus lives. sempre quer fazer algo dentro das nossas vidas. And then He also wants to work out what He has worked E Ele in. quer fazer com que nós podemos dar uma resposta daquilo que Ele fez dentro de nós. Let's read a couple of verses of Scripture. Vamos ler alguns versículos da He's going to Escritura. read them. Ele vai ler. It's in Philippians chapter 2. Está em Filipenses capítulo 2. We're going to read verse 5 Nós vamos ler o versículo 5. and then 12 to 16. E depois a gente vai pular para o 12 até o 16. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 5. E em seguida a gente vai pular para o 12 e até o 16. Diz assim a palavra de Deus: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Agora o 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Apeguem-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Amen. May God bless His Amém. word. Amen. Que Deus abençoe essa palavra, amém? The Apostle Paul in this O passage, apóstolo Paulo nessa passagem, he says, "Let this mind be in you, which was also in Christ ele disse: Jesus." tenham essa mesma mente que teve em Cristo There is a Jesus. divine mindset that God wants all of us to have. Existe uma mentalidade divina que Deus quer que todos tenhamos. God wants you and I to cultivate a certain mindset. Deus quer que você e eu cultivemos uma mentalidade certa. It's a mindset É uma that mentalidade is submissive to God, que é submissa a Deus, submitted to His plans, submissa aos planos dele, submitted to His patterns. submissa ao padrão dele. And so God is asking us, Então Deus está nos pedindo, let this mind, faça que that essa was in mentalidade Jesus, que tinha em Jesus, He was submitted to the que Father's ele se will. submeteu à vontade He do was a Pai, servant. que ele era um servo. He didn't make himself of reputation, Ele não fez de si mesmo uma but He reputação, humbled Himself. mas ele humilhou-se a si mesmo. And so the question becomes, Então a pergunta vem: how do I increase como eu aumento my o thinking meu pensar to be like Jesus? e ser como Jesus? That's what we want to get to. É isso que nós queremos The entender. enemy's always going to try to hinder O your inimigo, thinking. o inimigo sempre vai tentar limitar o seu pensamento. He's going to try to hinder your walk of faith. Ele vai tentar limitar o seu andar em fé. He's trying to steal your joy. Ele vai tentar roubar a sua alegria. He's trying to steal your confidence. Ele vai tentar roubar a sua confiança. And he's trying to stop your calling. E ele vai tentar parar o seu chamado. He wants to limit our path. Ele quer limitar o nosso caminho. He wants to cause our hearts to grow weary. Ele quer que o nosso coração fique assim como seco. Sometimes he wants to create fear in our mind. Ele às vezes quer trazer temor e medo ao nosso coração. Sometimes it's a simple thing like a hesitation. Às vezes é uma coisa simples como hesitar, por exemplo. God may be saying, do this, but Às vezes Deus fala, if faça the enemy isso. can just get you to hesitate, Mas se o inimigo conseguir fazer você hesitar por um you might momento, miss what God has for você you. talvez vai perder o que Deus tem para And você. so he also wants to cause us to lose heart. Então, às vezes isso faz com que nós percamos o coração, a gente It's very desanime. easy in this day Isso é muito fácil nos to dias de look hoje. in the natural Olhar para o natural and see all the things that are happening in the world. e ver todas as coisas que estão acontecendo no Or mundo. maybe just in your area where you're living. Ou talvez ao seu derredor onde você And vive. you can easily lose heart if E you're not você careful. facilmente consegue desanimar se você não se ficar But no Paul lugar certo. says, Mas Paulo you've diz, got to have a certain mindset. você precisa ter uma mentalidade correta. Sometimes circumstances can happen Às vezes as circunstâncias acontecem beyond our control. além do nosso controle. We feel pressure both internal and external. Nós sentimos pressão interna e pressão externa. And we can feel defeated and discouraged. E a gente se sente derrotado e I desencorajado. want you to note Eu something. quero que você saiba de algo. God wants to break limitations off our thinking. Deus quer romper as limitações do nosso pensar. He wants us to think the right way. Ele quer que nós pensamos da maneira certa. Because the right type of thinking Porque o tipo certo
certo de pensamento creates the right type of behavior. cria o comportamento adequado. If your thinking is biblical, Se o seu pensamento é bíblico, and like Jesus, e como Jesus, you will have the behavior você tem o comportamento like Jesus. de como Jesus. As I travel, Quando eu viajo, I see a lot of people eu vejo muitas who pessoas say they're believers, que falam que são crentes, but when I look at their life, mas quando eu vejo a vida it deles, doesn't demonstrate a believer's não life. demonstra a vida de alguém que é What that crente. tells me O que isso me is diz they have not allowed God é que eles não deixaram Deus to renew their thinking. renovar o pensamento deles. The word for limitation. A palavra é limitação. In fact, let me just digress. Na verdade, deixa eu The reformular. word Egypt A palavra Egito, in the Bible, na Bíblia, it means limitation. significa limitação. And if you remember in the E se Bible, você lembra na Bíblia, the children of Israel were there for os 400 filhos de years. Israel estiveram por lá 400 anos. God took them out of their limitation. Deus os tirou do lugar de limitação, So he took them out of Egypt. tirou eles do Egito, But what hindered them, mas o que limitou eles, they never let Egypt get out of them. eles nunca conseguiram tirar o Egito de dentro And they deles. live with E eles limitations. viveram com The limitações. Bible says they limited the A Bí- Holy One of A Israel. Bíblia diz que eles limitaram o Santo de Israel. Limitations means this: A limitação significa isso. a restrictive weakness, Uma fraqueza que restringe, lack of capacity, uma falta de capacidade, an inability or a handicap. e uma inabilidade de poder preencher algo. Got it? Yeah, Yeah. but it's a hard one. I know. Something that limits or binds us. Algo que limita a gente ou nos para. It's a restriction. É algo que nos restringe. Guys, God wants Sabe, Deus quer, to queridos, break all limitations tirar off. toda a limitação de nós. And it starts up here. E isso começa aqui. You've got to let Você God precisa deixar que Deus renew your thinking renove seu so that He pensamento can break para que Ele limitations. possa romper as limitações. Do you believe that God Você wants to crê que break Deus quer limitations? quebrar suas limitações? Come on, amen? Vamos, amém? Now, in this passage, Agora, nessa there's a passagem, few things we need to tem consider. algumas coisas que nós precisamos The atentar. Bible says A Bíblia diz there is a darkness that is in the earth. que existe trevas que estão sobre a terra. And honestly, this darkness seems to be increasing daily. E na verdade parece que essa escuridão está crescendo cada vez mais. The Bible says darkness Diz que as shall trevas, cover the earth, elas cobririam a and terra gross darkness the people. e começaria a crescer dentro das pessoas. Now, if we stop there, Então se a gente parasse aí, we're very depressed. a gente estaria muito depressivo. But watch what the Bible says. Mas olha o que a Bíblia It diz. says, but the Lord Mas o Senhor shall arise upon you, vai fazer com que vocês brilhem. and His glory E a glória dele shall be seen upon you. vai vir sobre vocês. So we have to Então nós understand precisamos there is a entender darkness que existe that trevas wants to invade our que thinking. quer invadir o nosso Invade our pensar, lives. invadir nossa It's vida. in the world. Está no mundo. But God says Mas Deus diz the antidote for that que além disso, is His glory, muito mais do que isso é a glória His dele, o power poder dele coming into your que está heart. vindo para o seu And coração in your mind. e na sua mente. Come on, can I hear an Vamos, eu amen posso to ouvir that? um amém para isso? It also says Então também diz that we live in a crooked and perverse que world. nós vivemos num mundo perverso e depravado. That word crooked, Essa palavra depravado it's the idea of where your spine is crooked. It's called scoliosis. é quando sua coluna está torta, se chama escoliose, por exemplo. And so the world is always like this. Então o mundo está sempre torto assim, It's never straight. nunca está endireitado, It's always crooked. sempre está encurvado, And so torto. even when you're trying to look at the world Então mesmo que você esteja tentando and olhar para o trying to mundo find the right way, e tentando encontrar o caminho it's certo, always crooked. sempre está tortuoso. But God Mas Deus is always straight. sempre é reto. His paths are always true and O just. caminho dele é sempre de justiça e retidão. The Bible says the word perverse. A Bíblia diz, a palavra perverso It means this, distorted. significa isso de corromper. It's that which causes us to turn aside from what is right. É isso que faz com que a gente vire as costas para aquilo que é certo. Now the Bible makes it very clear. Então a Bíblia deixa muito The claro. world and its systems O sistema do mundo are crooked está and tortuoso they're perverse. e ele está They're pervertido. distorted. Existe algo que está corrompido. So if you're only taking in what the world is Então giving se you, você deixa moldar sua mente apenas o que o mundo te dá, you're always going to live with a little bit of você crookedness sempre vai viver de uma maneira tortuosa and a little bit of distortion. e um pouco distorcida. That's not God's plan. Esse não é o plano de Deus. God's plan O plano de is Deus
Deus that we have the é mind que of Christ. tenhamos a mente de Cristo. Come on, this is the mind Vamos, of Christ. essa é a mente de Cristo. The more I know this, Quanto mais eu conheço isso, the more all of a sudden mais de repente I start straightening eu out. começo a endireitar-me. I'm not as distorted Eu não anymore. estou mais torto como eu All of era. a sudden I begin De to see repente eu clearly. começo a ver de maneira I begin clara. to think clearly. Eu começo a pensar de maneira And clara. over time, E às vezes, as I let God renew my e mind, com o tempo, quando eu deixo Deus renovar a minha instead of mente, doing this, é como se eu fizesse isso, I start walking straight. eu começo a andar de maneira reta. And the path gets E stronger. o caminho fica forte, And all of a fortalecido. sudden, E de repente, I begin to find His will for eu my life. começo a encontrar a vontade dele para minha vida. God's heart O coração de Deus is that you do not live in é distortion. que você não viva uma vida That you don't distorcida. live in Que limitation. você não viva uma vida And I limitada. want to prophesy to Eu you quero tonight. profetizar sobre você God essa wants noite. to break Deus limitations quer off you. tirar a limitação de você. Come on, you might have a Vamos, talvez você situation tenha uma situação and God wants to break e that off Deus quer tonight. quebrar isso essa noite. Come on, do you receive Vamos, that? você recebe isso? We need to understand. Nós precisamos entender. The world has nothing of lasting significance or value for eternity. O mundo não tem nada significativo ou eterno para aquilo que é realmente eterno. Any satisfaction you're currently enjoying Qualquer satisfação que você está vivendo hoje is temporary. é temporária. It's temporary. É temporária. It's a temporary É satisfaction. uma satisfação temporária. Temporary satisfaction Satisfação temporária has the potential tem o potencial to distort and misdirect de distorcer e mudar a direção from our purpose do meu propósito and reason for being. e a razão de que eu nasci. Now, what is God saying in this passage? O que Deus fala na passagem A dele? couple things. Há muitas coisas. God is working in you. Deus está trabalhando em Would you você. say God is Você working poderia in dizer, Deus está trabalhando em mim? He is working in you. Ele está trabalhando em você. Listen what it says. É isso que diz. It is God who works in you, É Deus que opera em vocês, both to will tanto querer and to do for His good como pleasure. efetuar segundo sua boa vontade. Now listen, God has to Então, work ouça, in us Deus está trabalhando em nós before He can work out of us. antes de trabalhar através de And nós before He can work for us. e antes de trabalhar por nós. God's divine power O poder divino de Deus and His divine nature e a natureza divina are de Deus available to you and I. está disponível para eu e você. The word work in us, A palavra trabalhando em it means nós to put power, significa depositar to poder, put effectiveness in us. depositar efetividade em nós. The heart of O God coração de Deus is to help you become é ajudar effective. você a ser mais efetivo. Come on. Vamos? The heart of O God coração de Deus is for you to be é para successful. você ser sucedido, The bem heart of sucedido. God O coração de Is Deus for you to have no é para que limitation, você não tenha limitações, no distortion, nenhuma distorção but mais. you would walk in the light Mas of você God's glory. andaria na glória da luz de Deus. Now that's a lifetime journey. Isso é uma jornada da vida inteira. But right now you may be saying, Mas agora mesmo você pode something's dizer, not straight in my algo não life. está correto na minha I'm vida. not seeing Eu não correctly. estou vendo de I'm maneira not certa. seeing what God Eu não has estou for me. vendo o que Deus tem para mim. Let God work in you. Deixe que Deus trabalhe em você. His desire is to work in us. Ele deseja trabalhar em nós. His image and His character. Ele deseja trabalhar a imagem dele, o caráter dele em Now nós. here's the question. Essa é a pergunta. Are you and I Você e eu willing to let God deixaremos Deus take us through a process nos colocar num processo where He can work Himself into us? para que ele possa depositar a si mesmo dentro de nós? That's a big question. Essa é uma grande pergunta. And when you define that and say yes, E quando você entende isso e diz sim, you're going to see manifestations of God's power in você your vai life. ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. When God's nature Quando a natureza de Deus is worked in us, está trabalhando em nós, He will make everything good and perfect according to His will. Ele vai fazer com que tudo ocorra de acordo com a perfeita vontade dele. God wants the same Spirit Deus quer que o mesmo Espírito working in us trabalhe em nós, that was working in Jesus. aquele mesmo Espírito que trabalhava em Jesus. Jesus' mindset A mentalidade de was a Jesus servant, era de servo, humility, humildade and obedience. e obediência. And church, God wants to work in us Igreja, Deus quer trabalhar em the nós fruit of God's nature. o fruto da natureza de Deus. Love, Amor, patience, paciência, joy, alegria, peace, paz, kindness, benignidade, goodness, amabilidade, faithfulness, fidelidade, gentleness, and generosidade self-control. e domínio próprio. All of those are God wanting to work in us. Tudo isso é Deus trabalhando It's His em divine nós. nature. É a natureza divina de Deus.
I heard this quote, Eu vi and it says this. essa frase, diz If assim: only we will let the Spirit of God work unhindered, se a gente pudesse deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas limitações, He will affect an inward division. ele ia afetar toda a nossa divisão, Our tastes and desires, os nossos desejos e our vontades, hopes, our aims nossas esperanças e anelos will become different. seriam diferentes. We'll be aware of the growing dissimilarity between ourselves and the world. Teria uma clareza para distinguir entre nós e o mundo. Now let me kind of paraphrase that as I think about it. Deixa eu tentar parafrasear isso de como eu imagino isso, como eu If entendo. I'm no different Se eu entendo than diferente the rest of the world, do resto do mundo, I'm not letting God work in me. eu não estou. If I know different. If I'm no different than the Tá. world, Se eu não sou diferente do mundo, then I'm not letting God work in me. eu não estou deixando Deus trabalhar em mim. God wants us to be different. Deus quer que sejamos diferentes. He wants us to be better than most. Ele quer que nós sejamos melhor do que os outros. When I read the scripture, Quando eu li esse versículo, even just the Daniel and his friends, o Daniel e os amigos dele, in Daniel chapter 1, em Daniel no capítulo 1, after the king began to train them and equip depois them, do rei tentar treiná-los he e changed their name, mudou o nome deles, he changed their hairstyles, mudou o estilo de he corte de changed cabelo, their clothing, mudou a maneira que eles se vestiam, he trained them in all of the education of that land, treinou eles na educação daquela cultura and he changed their names. e mudou os nomes deles. At the end of 3 years, E no final de 3 anos, he said, ele disse: these guys esses caras, are 10 times better eles são 10 vezes melhores than anyone else. do que todos os outros que estão nesse reino. Why? Por quê? Because they did not let that outward Porque eles não change deixaram que esse mundo exterior, a cultura infect what mudasse, God was doing inwardly. afetasse o que Deus está fazendo internamente deles. One verse in Daniel 1 verse 8 No it says, versículo 1 de Daniel 8 diz: Daniel purposed in his heart assentou-se no coração de Daniel not to let anything defile him. não se contaminar com os manjares do rei. He had a mindset. Ele tinha uma mentalidade: I'm in the world, eu estou no mundo, but I'm not of the world. mas eu não sou do mundo. I'm living for something Eu better. estou vivendo para algo melhor. And greater is he that's E in maior me o que está em mim than he that's in the do world. que aquele que está no mundo. And you can try to pressure me. E você pode tentar me You can pressionar, try to put things você in me. pode tentar colocar coisas em mim, But I am living for God. mas eu estou vivendo por Deus e para Deus. You know that story? Sabe, conhece essa história? Do you remember when the 3 guys were thrown in the fire? Lembra quando os 3 amigos foram lançados na They fornalha? had a mindset. Eles tinham uma They mentalidade. said, King, Eles disseram: rei, we're not going to bow down to you. nós não vamos nos curvar a essa estátua. And if you want to throw us into the E se fire, você quiser nos jogar na we are fornalha, confident nós temos confiança that God can de deliver que us. Deus pode nos But libertar. if he doesn't Mas se deliver Ele não us, quiser we're fazer, still not bowing nós down to ainda you. não assim nos The curvaremos. king got so O angry. rei ficou tão furioso. He got the fire going even Ele more. pediu que aumentasse muitas vezes mais. The guys who got the fire going, Os soldados que pegaram they eles died from the e heat. jogaram os amigos de Daniel, morreram na porta da And then he threw fornalha. those 3 guys in. E jogaram esses 3 homens And all of aí. a sudden he E looked de in the fire. repente ele olhou para o fogo. There's 4 in there. Tem 4 caminhando lá. And one looks like the son E of man. parece com o filho dos deuses. Not one hair, Nenhum fio de cabelo. not one thing in their clothing was burned. Nada na sua roupa tinha queimado ou cheirando fogo. Right? Verdade? See, they wrote the song. Tem uma canção There's another in the fire, que se chama A Outro na Fornalha, standing next to me. estando junto a mim. See, God will work in you, Sabe, Deus vai trabalhar em você, and He will give you the strength and the mas Ele mindset te dará a força e a to mentalidade overcome anything that's in your way. para prevalecer tudo aquilo que se opõe ao seu caminho. Now, once He's worked this in you, Uma vez que Ele trabalha em você, He wants to work out of you. Ele quer trabalhar através His de salvation. você na salvação. Now, let me just clarify. Deixa eu trazer clareza para We're to isso. work out, O trabalhar Deus de fora, but not for our salvation. mas Ele não trabalha para a nossa salvação. When we work out something, Quando nós trabalhamos por algo, it's not to make us saved. não é para nos tornar salvos, It's to prove that we're saved. é para comprovar que somos salvos. Workout means Trabalhar to significa come to full
full completion. Fazer obra significa trazer a verdade que é em nós. Salvation Salvação is a finished work at the cross. é a finalidade da cruz. Jesus completed our salvation. Jesus concretizou e And when we completou nossa invite salvação. Jesus into E our quando heart, nós convidamos Jesus a entrar no nosso The coração, work that he has done o trabalho que ele fez only now needs to be worked out. agora precisa só ser manifestado para We're fora. not working for our salvation. Nós não somos We're salvos por not nossas doing obras. things to be Não saved. fazemos coisas para sermos salvos. We're doing them because we Nós are fazemos saved. porque nós somos salvos. Everything I do today Tudo que eu faço hoje is not to make me think I'm saved, I'm saved, não é Jesus. para que eu fique falando, eu sou salvo, eu sou salvo. No, because I'm saved. Não, porque eu sou salvo. I'm walking out because there's no more distortion. Eu estou fazendo isso porque minha vida não There's está no mais more distorcida. crookedness. Não existe mais nada que está I'm tortuoso. walking in the light Eu of the estou revelation. andando na luz da revelação. Listen, young people. Ouça, jovens. God wants to put a revelation in your Deus quer soul. colocar uma revelação na sua alma. He wants to reveal Ele quer not revelar only who he is, não apenas quem ele é, but his plans for your mas os life. planos dele para sua vida. When you get a hold of that, Aonde você se apegaria a isso? you will Você work poderia out your salvation. trabalhar junto com a Because sua God will salvação. begin to work with you. Porque Deus começa a trabalhar com você. He's working in you. Ele está trabalhando em você. Love, joy, Amor, peace. alegria, paz. He's working in you Ele his está plans trabalhando for em you. você os planos dele para você. And your task E a sua For vontade, the rest of your o seu life trabalho is to work out e o seu trabalho para o what resto he da sua has worked vida in you. é botar para fora o que ele What colocou is dentro de God working in você. you? O que Deus colocou dentro de você. What is he working in you right now? O que ele colocou dentro de você agora mesmo. In some ways for me, De alguma maneira para mim, he's asking me this year, ele está me pedindo que esse ano break off limitations. quebre os limites, And so rompa os I'm limites. doing certain things. Então eu estou fazendo algumas coisas What he's worked into que ele me está trabalhando em mim and asked me to change my e mindset. pedindo que eu mude a minha mentalidade. Now I'm working that out every day. Agora eu posso manifestar para fora todos os I'm living dias. in the reality Eu of estou that. vivendo na realidade disso. I'm walking out the Eu revelation estou that God has andando given na me. revelação que Deus me deu. Now it's not right for me Agora, não está certo para to mim. tell you what you need to work out. Não é a minha função dizer o que você deve manifestar. That's for you and God to work out. Isso é para você e Deus fazerem. You got to let God work in you, Você precisa deixar Deus fazer em and você then we work out our salvation. e fazer com que Ele manifeste aquilo que nós somos salvos para fazer. Listen pra to what fora. Peter says. Olha o que Pedro He diz. says, but also for this very reason, Ele diz, também por essa razão, giving all diligence, busquem diligentemente add to your faith associar a vossa fé virtue, virtude. to virtue, Ao virtude, knowledge, conhecimento. to Ao knowledge, conhecimento, self-control, domínio próprio. to Ao self-control, domínio próprio, perseverance, perseverança. to A perseverance, perseverança, godliness, piedade. to A godliness, piedade, brotherly kindness, fraternidade. to brotherly A kindness, fraternidade, love. o amor. For if these things Porque essas coisas are existindo yours em vocês, and abound, em vocês you will aumentando, neither be vão barren fazer que não sejam nor infrutíferos unfruitfulness e nem desconhecidos in the knowledge of do God. pleno conhecimento For he who lacks da these vontade de things Deus, porque Ele colocou essas coisas em is vocês short-sighted, para que vocês possam viver por even elas, to blindness, até os que cegueiros. and has forgotten E quem não faz isso he é como was cegos cleansed from his old life. que esquecem que seus pecados foram One perdoados. version, Peter says it this way. Na versão de Pedro He diz says, isso. make every effort. Busque diligentemente ou com todo o seu esforço. In other words, be diligent. Em outras palavras, seja diligente. Make every effort to put these things in your life. Coloque esforço para fazer acrescentar essas coisas na It sua has this vida. idea. Essa ideia. Use haste or speed. Use a velocidade para correr. Move quickly to do Se something. mova para fazer algo. When we allow God to work in us, Quando nós permitimos que Deus faça it algo em nós, increases us isso faz com que in our responsibility. aumente nossa responsabilidade. Many years ago, I read a book, Há muitos anos atrás eu li um and livro the title of the book was called e o título do livro estava escrito Responsible Living Uma Vida Responsável in an Age of Excuses. numa era de desculpas. Responsible living in an age of excuses. Uma vida responsável numa era de desculpas. Paul wants to remind us Paulo quer nos lembrar that God wants to work in us. que Deus quer trabalhar em nós. And when he works in E quando us, Ele trabalha em nós, he requires that we work that out in our isso life. requer que nós agora possamos manifestar isso para fora e trabalhar em nós. Now, I found the working out, Agora, eu entendi o que significa trabalhar em it nós. comes in the form of obedience. Isso vem em forma de obediência como I'm manifestação. just obedient to his spirit and his word. Eu estou obedecendo o Espírito dele e a palavra dele. Obedience
Obediência will cause us to grow in our walk with God. vai fazer com que a gente cresça no caminhar com Deus. Obedience Obediência will cause us to grow by being transformed into His image. vai fazer com que a gente cresça em sermos transformados à sua imagem. Obedience Obediência will cause us to grow vai fazer com que nós by cresçamos learning to walk in the Holy Spirit, being led and guided by Him. por aprender a andar no Espírito Santo, sermos guiados e liderados por Ele. Obedience will cause us to Vai grow fazer com que cresçamos in ways that reflect the fruit of God flowing through da our maneira lives. que vai refletir a frutificação e os frutos de Deus através da nossa vida. And lastly, obedience will cause us to E por grow último, a obediência vai fazer com que cresçamos in a way that affects our conduct, de uma maneira que vai afetar nossa our conduta, attitudes, a nossa atitude and our motives. e os nossos motivações. Hey, can I ask a personal Eu question? posso perguntar algo pessoal? Can I ask a personal question? Posso perguntar algo pessoal? Where is God asking you Aonde to obey Him? aonde Deus pediu para que você obedecesse? Qual área da sua vida Ele pediu para que você obedecesse? Where is God asking you to obey Him? Ou o que Deus está pedindo para você obedecê-lo? That one little step É esse pequeno passo where you would say yes. que você diria sim, God will accelerate your growth. Deus aceleraria o seu crescimento. Obedience Obediência always increases growth. sempre aumenta o crescimento. When you disobey, Quando você desobedece, it stunts you. isso faz com que você estagne. It stops you. Isso te para. It limits you. Isso te limita. And so this year, Então esse ano, as God is saying, Gary, I want to break e quando limitations. Deus disse para mim, Gary, eu quero que romper What os he's limites, saying o que Ele está dizendo é, I want you to walk in obedience. eu quero que você ande em obediência. Just obey my voice. Obedeça a minha voz. Paul says part of working out our salvation Paulo diz, parte do que trabalha em favor da is nossa this salvação idea we have to walk out with fear and trembling. é essa ideia de nós caminharmos com temor e tremor. Now, we're not talking about being afraid for afraid's Nós sake. não estamos falando sobre andarmos em But there temor is- de estarmos aterrorizados. There is a right kind of fear. Mas existe um temor certo. There's a right kind of fear that we need to have. Existe um tipo certo de temor que nós The temos que Bible ter. says the fear of the A Lord Bíblia diz que o temor do is Senhor the beginning of é o wisdom. princípio da sabedoria. The fear of the O Lord. temor do Senhor. And then he says this. Então ele diz isso. When you're working out your Quando salvation, você está trabalhando em favor da but sua God has salvação, worked in you, Deus trabalhando em você, now you're working it out. agora você está manifestando para He says fora. this. Ele diz isso. Don't do it with grumbling and complaining. Não faça de uma maneira que você fique reclamando. So let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. All my life, Toda a minha vida, I have had what I would call a prayer and fasting lifestyle. eu tenho aqui, a gente chama de uma cultura de vida de jejum e oração. Many times I would pray and fast. Muitas vezes eu estava orando e jejuando. And many times I've done like 2 or 3 40-day fasts. E muitas vezes eu fiz 2 ou 3 40 dias de I jejum. would fast 7 days every month, the first 7 days of the month. Os primeiros 7 meses do ano eu jejuava 7 dias. But then I had a heart attack, Mas aí eu teve um ataque do coração. had a second heart operation, Eu tive que operar meu coração 2 and I vezes. stopped all fasting. E eu parei todo o jejum. Now, Agora, whether I fast or not, mesmo jejuando ou não, it doesn't have anything to do with my salvation. não tem nada a ver com a minha salvação. I'm saved. Eu sou salvo. But Mas, this year, esse ano, God was challenging me. Deus começou a me desafiar. Gary, I want you to Deus, start fasting again. Gary, eu quero que você comece a jejuar de novo. And I was kind of complaining. E eu tava tipo reclamando. God, Deus, I travel. eu viajo muito. Everybody feeds me. Todo mundo me alimenta. I can't say no. Eu não posso dizer não. Lord, can we figure something else out? Senhor, a gente pode pensar em uma outra coisa. Lord, Senhor, I'm on medication. eu tomo remédio. What if I die? E se eu morrer? And so there was a little bit of fear. E aí tem um pouco de medo. And then I was kind of grumbling and complaining. E aí eu ficava reclamando. Can we do something else, Lord? Podemos fazer alguma coisa diferente, Senhor? How about I fast Guaraná? E se eu jejuar Guaraná? Let me have my meat. Deixa eu ter minha carne. No, Gary. Não, Gary. I want you to obey me in this. Eu quero que você me obedeça nisso. So I began Então eu comecei to pray, a orar and I let God work it in me. e deixei que Deus trabalhasse em mim. And for me, Para mim, I just can't fast. eu não consigo jejuar. I have to have a mindset. You can fast? I can't just fast. Eu não posso apenas jejuar. I have to let God work it into Eu me. preciso que Deus trabalhe na minha mente. And so I took the whole month of Então eu January. peguei todo o mês de janeiro, I was praying. eu estava orando, I was getting my heart eu estava right. colocando meu coração no I lugar was saying, certo. God, I'm going to do it. Eu estava dizendo, Deus, eu vou fazer. Then I'm looking in my schedule.
schedule E aí eu where I olhei can minha fast. agenda que eu poderia jejuar. And God's saying, Gary, Deus disse, Gary, just trust me. só confia em mim. It's like, okay, Eu God. disse, ok, Deus. So then I came to Brazil. Então eu vim pro Brasil. And I was in Eu Brazil estava no Brasil, eating carne, hallelujah. comendo carne, aleluia. And then I talked to Pastor E aí Luciano. eu falei com o pastor Luciano. He was finishing Ele estava terminando his 7th o 7º 40-day fast. 40 dias de jejum. And nothing he said, E nada do que ele disse I didn't know. eu não sabia. But Mas that conversation aquela conversa was a reminder foi um lembrete that I needed to work out de que eu precisava fazer com que isso what God was acontecesse. working in. Manifestar para fora o que Deus estava fazendo So dentro. when I left Brazil, Então quando eu deixei o Brasil, I started fasting. eu comecei a jejuar. I did a 40-day Eu fast. fiz um jejum de 40 dias And I traveled, e eu viajei. and the only thing I had was E a a única little coisa que bit eu of tinha rabbit food salad. Era um pouquinho de salada às vezes. And that was it. Comida de coelho, era isso. And I fasted, E eu jejuei. and I was E eu me exercising. exercitei. I still am. Eu estou fazendo I ainda. fasted some more. Eu jejuo um pouco mais. I've lost 18 Eu kilos. perdi 18 quilos eu perdi. I thought you say 8. 18. 18 quilos ele perdeu. And I'm still working E eu out. ainda estou manifestando para I'm fora. trying to be obedient. Eu quero ser obediente. Where does God want you to be obedient? Aonde Deus quer que você seja obediente? Where does He want you to be? O que Ele quer que você faça? We don't want Nós não queremos to complain reclamar as God is working out our salvation. enquanto Deus trabalha em favor de nós. As God is working in you, Quando Deus trabalha em você, do the working out fazer ou operar ou efetuar without any grumbling or complaining. sem que a gente fique reclamando. Amen? Amém? The next thing He says, A próxima coisa que ele He diz, says, ele diz, as you're working out your salvation, enquanto você manifeste para fora a sua He says salvação, this thought, ele diz esse pensamento: be blameless and harmless. sejam inculpáveis e mansos. What does that mean? O que isso significa? It means to be free from fault, Significa estar livre de quedas. to be unmixed. Significa estar livre In other words, de mancha. Em outras palavras, when God is working out, helping you work out your salvation, quando Deus está ajudando no trabalho que Ele tem da sua salvação, He said, have no mixture. Ele diz, não misture Be nada. focused. Seja focado. Let God Deixe give que you a Deus dê mindset você uma mentalidade that is so pure. que é tão pura. Because what He's going to do, Porque o que vai fazer and this isso, is where I want to e é finish. isso que The Bible says, a Bíblia diz, God works in you. Deus trabalha em vós. Would you say in you? Diga em vós. God asks us to work out. E Deus trabalha através. So God works in. Então Deus trabalha dentro. God works out. Então Deus trabalha através. And here's the last thing. E essa é a última coisa. God works for you. Deus trabalha por você. I want you to know God's Eu working quero que for you. você saiba que Deus trabalha por você. Because He's got a plan and a will. Porque Ele tem um plano e uma vontade. And this is what He says. E é isso que Ele diz. He wants to give you the word of Ele life quer te dar a palavra da vida that you can hold on to. para que você possa se apegar a ela. And He wants you and I to shine as lights. E ela quer que você e eu brilhemos como The luzeiros. reason God works in A us razão pela qual Deus trabalha em nós. and He calls us to an obedient walking out our salvation E Ele faz com que nós possamos obedecer e manifestar essa salvação. is so that He can work in you É para que Ele trabalhasse em você and work for e you. trabalhasse por você. And He can use E Ele you possa te usar so that you can share the para word que of você life pudesse compartilhar a palavra da and you vida. can be light Que você pudesse ser in luz darkness. na escuridão. Come on, God wants you Vamos, and Deus I quer que eu e você to be light sejamos luzes in the midst of no darkness. meio da escuridão. Tonight, Essa noite, as we finish, enquanto nós terminamos, because you guys are awesome. porque vocês são incríveis. I want to challenge you Eu with this quero thought. desafiar você com esse pensamento. God Deus is working something in you. está trabalhando algo em você. You have to define what that is. Você precisa definir e entender o que é isso. Tonight when you go home, Essa noite, quando você for para Ask casa, God. pergunte a Deus: Lord, what are you working in me? Deus, o que você está trabalhando em mim? Maybe it's patience. Talvez seja paciência. There's a lot of crazy drivers. Tem muitos motoristas malucos. Maybe He's working patience. Talvez ele está trabalhando paciência. Maybe He's working love. Talvez ele está trabalhando amor. Maybe He's working just a form of obedience. Talvez ele está trabalhando uma forma de Is God obediência. asking you to do O something? Deus está pedindo você fazer algo.
that maybe you're struggling que with. talvez você esteja lutando com isso, Because it's different. porque é diferente. Maybe there's other people that may not look at you right. Talvez tenha pessoas que não olham para você com bons olhos. I have a conviction Eu tenho uma convicção that God is looking for a generation que Deus está buscando uma geração who will not let the world que não deixe que o mundo affect them, afete eles, but they will affect the world. mas eles afetarão o mundo. That God will bring Que Deus vai trazer the light of the gospel a and the glory luz of do God evangelho da glória de Deus through your lives. através da sua vida. That we will be people E que seremos who pessoas would not let our lives be que não defiled, deixaremos nossa vida ser definida, but we would let God work into us mas what is needed, deixaremos que Deus trabalhasse naquilo que precisa and we would work out what God has worked in us. e nós manifestaremos aquilo que Deus tem trabalhado em nós. And I can tell you this. Eu posso dizer isso. This is a confidence in my soul. Existe uma confiança na minha alma. God will work with you, Deus vai trabalhar com você and He will work for you. e Ele vai trabalhar por And você He will make a way where there is no e Ele way. vai abrir um caminho onde não há caminho. Would you bow your heads and close your Você eyes? poderia fechar seus olhos e abaixar sua cabeça? Father, I thank you tonight Pai, eu te agradeço essa noite that you are always working in us. que você sempre está trabalhando em nós. Lord, when we walk in light, Senhor, quando nós andamos em luz, it removes uncertainty remove as coisas que estão incertas and it removes insecurity e remove insegurança from the darkness. da escuridão. God, I thank you Deus, eu te agradeço that you are working in us. que o Senhor está trabalhando em nós. Now, just with your head bowed Agora com a sua cabeça and baixa your mesmo, eyes e os closed, seus olhos fechados. ask God, Peça a Deus, Lord, what are you working in me right Senhor, now? o que você quer trabalhar em mim agora mesmo? What's that one thing? O que é aquilo que você precisa? Do I need to love more? Eu preciso amar mais? Do I need to be Eu obedient? preciso ser obediente? Are you asking me to give up Você something? está me pedindo para entregar algo? Are you asking me to be more loving, Você está me pedindo para que eu seja mais amoroso, more giving? mais dadivoso? Lord, is there an area that I'm Senhor, too selfish? existe alguma área que eu estou sendo egoísta? Lord, I Senhor, want that removed. Eu quero que o Senhor remova isso. Work out of me Trabalha em mim what you want to work in me. aquilo que o Senhor quer trabalhar através de mim. When we walk in light, Quando nós andamos na luz, God Deus gives us a clarity nos of our dá identity. clareza da nossa identidade. He gives us even more purpose. Ele nos dá até mais propósito. Tonight, my prayer Essa noite é minha oração. is even though we live in a crooked and perverse É que world, mesmo que nós vivamos num mundo perverso e corrompido, and it seems like darkness is increasing, e parece que a escuridão está avançando ou that aumentando, the light of God that is in you que a luz de Deus que há em você, will shine brighter and brighter and brighter. que vai brilhar cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Maybe in your relationship, Talvez nos seus relacionamentos, God is challenging you Deus está te desafiando to work something into your para relationship. trabalhar no seu relacionamento algo. This is a moment Esse é um momento where you can work out your salvation. onde você pode manifestar a sua salvação. Remember, we're not working for salvation. Lembra, nós não trabalhamos para sermos We're salvos. working out our Nós salvation. trabalhamos porque somos salvos. If you're here tonight, Se você está aqui essa noite, you're a guest, you've come for the first você time, talvez é um convidado, veio pela primeira I want vez to give you an opportunity ou não, eu quero te dar uma oportunidade to invite Jesus de convidar to Jesus come into your life. para vir até sua vida. And that's an awesome thing. Isso é algo incrível. Because when we invite Jesus Que to quando nós come in, convidamos Jesus para entrar na nossa vida, He begins to work in us. Ele começa a trabalhar em nós. And He changes us. E Ele nos muda. And He corrects those crooked places. E Ele corrige esses lugares tortuosos. And He shines His love and E His Ele, nature e into ele our faz com heart. que brilhe o seu amor e sua natureza em nosso coração. I'm going to give you in a second Eu quero te dar uns an segundos, opportunity to lift your uma hand oportunidade de levantar a sua so mão I can pray for para you. que eu possa orar por você. If you're here tonight Se and you você don't está know aqui Jesus, essa noite e você não tem um relacionamento íntimo com would you be Jesus, so bold você seria ousado and just lift your hand? e apenas levantaria sua I mão. want to pray for Eu you. quero orar por você. Say, I want Jesus. Eu Thank quero you. Jesus, amém. Obrigado, 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 Thank you. obrigado. Don't be afraid. Não tenha medo. Thank you. I see Obrigado, that. eu tô vendo você. Obrigado, Thank you. obrigado. I see at the back. Thank Eu you. vejo lá também. Thank you very Obrigado, much. obrigado. Don't be afraid. Não tenha medo. God wants to come into your life. Deus quer vir até a sua vida. He's going to begin to change Ele things. quer começar a mudar It's você. going to be an amazing Vai moment. ser um momento incrível.
If you raised your hand, Se você levantou sua mão, would you do me a favor? você me faria um favor? Would you come and join me Você right viria e here? me encontraria aqui. I want to pray Eu for quero you. orar por você, Don't be especificamente você. afraid. Não tenha medo. Vem Let's aqui. everybody stand. Vamos todo mundo se levantar. And if you've got your E hand se up, você levantou sua mão, would you come você forward right viria now? aqui à frente agora mesmo? Don't be afraid. Não tenha medo. Se algum Come on amigo estava forward. do seu lado, vem aqui. Ele vai That's vir te awesome. ajudar. É incrível. That's awesome. Ah, isso é incrível. Come on, don't be Aleluia. Vamos, afraid. não tenha medo. Awesome. Incrível. Glória a Deus. Aleluia. Awesome. Ah, incrível. Awesome. Thank you. Obrigado. Got it. Obrigado. Got it. Obrigado. Awesome. Come Incrível. on. Just stand right in the front here. Fica aqui Come on. pertinho de mim. Yep, just come on up. Awesome. Incrível. Anybody else? Alguém mais? This is awesome. Isso é incrível. Amen. Amém. You know, many of us have prayed this prayer. Sabe, muitos de nós fizemos essa oração. And God, Deus, listen, He ouça. begins to work in Ele you. ele começa a trabalhar em você a partir dessa oração. The fact that you're here right O now, fato de que você está aqui agora mesmo, He's already working. Ele já está trabalhando no seu coração. He put courage in your Ele heart colocou coragem no seu to coração come right here. para vir até aqui. And you've responded. E em resposta. So what does that mean? Então o que isso significa? You started to Que obey você começou a obedecer. already. Já It's working in your está life. trabalhando na sua vida. Amen? Amém? Here's what I'm going to do. É isso que vamos fazer. Just going to say a simple Nós prayer. vamos fazer uma oração simples. I'd like you guys to join me Eu in this gostaria que prayer. vocês se juntassem a mim In nessa fact, oração. let's everybody Na pray verdade, this vamos todo mundo orar junto. prayer. Let's invite Jesus. E vamos to come in. convidar Jesus. Say this with me. Diga Lord comigo Jesus, assim: Senhor Jesus, I come to you tonight eu venho a você essa noite. and I invite you into my E eu heart. te convido, entra no meu coração. Forgive me Me perdoe of all my sins. de todos os meus pecados. Remove it from my life. Remova-os da minha vida. Jesus, Jesus, come into my heart. entra no meu coração. Begin to work in my life. Comece a trabalhar na minha vida. I want to work out Eu quero que o Senhor manifeste isso. what you are working in. O que você está fazendo dentro de mim. I choose Eu escolho to serve you, te servir, to love you te amar. in Jesus. Em nome de Jesus. Father, I just pray for every Pai, eu person. oro por cada pessoa que está aqui. I thank you for them Eu te taking agradeço por steps eles today darem esse passo de fé to come and meet at the front para here. vir aqui até a frente. I pray today Eu oro para que that eles things would begin to straighten out, e que agora as coisas comecem a that endireitar-se, the light of God que a would come into luz their de heart. Deus vai vir sobre o coração deles. Lord, tonight we break Senhor, off every essa noite limitation nós que rompemos toda limitação and we pray right now e nós oramos agora mesmo that your love would be in que o their seu heart. amor esteja no coração deles. In the mighty name No of Jesus. poderoso nome de Jesus. Amen. Amém? Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Awesome. Ah, incrível.